Olá, pessoal! Eu sou a professora Valentina e hoje eu trago para vocês a explicação sobre as atividades da semana 2 do PET 4 de Língua Portuguesa do 8º ano. Como vocês podem ver nessa fichinha inicial, a unidade temática dessa semana é leitura. Então, nós vamos fazer atividades de interpretação textual. Vamos lá? Atividades. 1. Leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Qual a ação do Armandinho com a gaiola? Bom, nessa questão vocês precisam dizer para o que é que o Armandinho utilizou a gaiola. Ele utilizou como todos fazem para aprisionar pássaros? E aí, sim ou não? Se não, para o que é que ele utilizou? 2. Qual a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? Agora vocês vão tentar perceber o que é que tem a ver essa fala com o que o Armandinho está fazendo, tá bom? Será que ele ama alguém aí nessa tirinha? E ele está agindo com egoísmo e com sentimento de posse? Expliquem aí direitinho. Observem a ação dele e essa fala. 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Bom, quando um animal se aproxima de algum ser humano, o que é que isso costuma demonstrar? Será que o animal se aproxima porque tem medo? Ou ele se aproxima porque gosta? Pensem direitinho e expliquem com as palavras de vocês. 4. Que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Bom, essa tirinha faz com que a gente reflita um pouquinho sobre relacionamentos, sentimentos. Expliquem com as palavras de vocês que lição que vocês tiraram dessa tirinha. Pensem nessa frase que ele disse, que amar não é egoísmo e nem posse. 2. Leia o texto a seguir e indique os objetivos do anunciante. Na realidade, seria mais adequado dizer os objetivos do autor. Mas vamos lá. Editorial. Gentile, a censura e liberdade de expressão. Qualquer discussão, para que possa ocorrer de maneira civilizada, precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer, então, algumas definições, a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. Primeiro, é preciso entender que ele foi condenado por injúria. Portanto, é preciso definir que raios é injúria. Injúria, substantivo feminino, ato ou efeito de injuriar. Injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito. Dito ou ato insultuoso, ofensivo. Ato ou efeito de danificar, dano. Jurídico, termo. Ilícito, penal, praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem, ou seja, de outra pessoa. Para efeitos práticos, o que nos serve de definição são os itens 3, 4 e 5, ou seja, ato insultuoso, ofensivo, que causou dano à honra e dignidade da deputada. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, seria inocentado. Ok, isso é óbvio. Verifiquemos então o que significa liberdade de expressão. Diz a Constituição Federal, em seu artigo 5º,
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada. Ela pedia que ele retirasse de seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que fez o humorista ao receber a notificação? Ele não se manifestou publicamente através de nota ou advogado. Ele não escreveu um tweet. Ele fez um vídeo e publicou. No vídeo, ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da cueca, tira da cueca, coloca num envelope, escreve com cheirinho especial e põe no correio de volta. O que é censura? Censura, substantivo feminino, ação ou efeito de censurar. Análise, feita por censor, de trabalhos artísticos, informativos e etc. Gerada com base em critérios morais ou políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Por metonímia, restrição à publicação, exibição, feita com base nessa análise. Por metonímia, comissão ou repartição encarregada dessa análise. Ou seja, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois, ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. 1. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? Pessoal, qual foi o motivo da produção desse editorial? Sobre o que é que ele está falando? Sobre a condenação de alguém? Quem é esse alguém? Expliquem direitinho aí. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada. Normalmente, um editorial traz a opinião de quem o escreveu. Então, observem o texto e vejam se vocês acham que há alguma opinião a respeito da questão tratada. Tudo bem? Vamos para o 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Bom, vocês vão ver aí, de acordo com o que foi relatado, a condenação, a questão de ser uma censura ou não, se ele teve liberdade de expressão ou não. Vocês vão procurar trechos nesse texto que deixem transparecer a opinião do autor, tá? Então, esses trechos podem conter, por exemplo, adjetivos, né? Que são características que ele poderia colocar, ou advérbios. Por exemplo, em alguma parte do texto, nós temos a palavra obviamente, tá? Que é algo que indica uma opinião do autor. Se tivéssemos também, por exemplo, infelizmente, provavelmente, poderiam ser indicativos também dessa opinião. 4. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação de Danilo Gentili?
Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? Agora, pessoal, nós temos uma pergunta de resposta pessoal. Vocês vão dizer no que é que vocês acreditam e vão justificar a resposta de vocês, tá bom? 5. Qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? Essa aqui não é uma resposta pessoal. Vocês vão escrever com as palavras de vocês quando que termina, né, a liberdade de expressão de alguém e quando começa a ser ofensa. Vocês podem procurar no texto, porque o texto traz trechinhos que vão ajudar nessa resposta. Voltem lá no trecho que fala sobre o direito à liberdade de expressão, tudo bem? E o que é que essa liberdade de expressão, essa opinião pode ocasionar caso alguém se sinta ofendido, tá bom? Vamos para o número 3. 3. Leia a canção com atenção e responda. Aqui nós temos a letra de uma música do Rapa. Não perca as crianças de vista. Para enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez não me impeço de dormir. Os jornais não informam mais, e as imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Família, um sonho ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea. É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. 1. O título da canção do Rapa indica que tipo de sentimento? Vamos voltar lá. Não perca as crianças de vista. Se você não quer perder alguém de vista, significa que você tem que tipo de sentimento por aquela pessoa? Pelas crianças, no caso, né? Que fazem parte da família. É um sentimento de ódio? É um sentimento de amor puramente? Ou de repente é um sentimento de cuidado, preocupação? Respondam de acordo com o entendimento de vocês. 2. Qual o significado do trecho "Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li"? Bom, o que seria deixar quieto? Deixar alguma coisa quieta. Quando você deixa aquilo lá de lado, você relaxou, né? Não está mais pensando naquilo ali. E esse segurar as páginas dos sonhos que não li seria o quê? Já que você relaxou de alguma coisa, agora você vai focar a sua atenção nesses sonhos que ainda não realizou, nesses sonhos que você tem em mente para o momento. 3. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? Quem escreveu essa canção dá importância para a família, ver o fato de ter uma família como algo bom, como algo ruim, como algo possível, e o que é que ele acha necessário para considerar alguém da própria família. É necessário ter laços sanguíneos? Não é necessário? Explique aí bem direitinho o que é que tem de ideia sobre a família nessa canção. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um quiz para vocês preencherem e aí vocês vão saber quantos acertos e quantos erros vocês tiveram nessa semana no PET de Língua Portuguesa. Então, depois de realizar as atividades, corram lá e deem uma olhadinha nesse quiz.
Preencham com atenção e vejam quais questões vocês acertaram. Um abraço e até a próxima!